Salve, salve, rapaz! Médio plenário para mais uma reação, mano. E nesse vídeo, tropa, a gente vai reagir ao modo Baryon, mano. Tudo sobre a nova transformação do Naruto. Tipo assim, no último vídeo aí, mano, a gente reagiu a uma porradaria que teve, tá ligado? Do Naruto com o Ishiki, do modo Baryon. Eu fiquei sabendo muito disso na internet. Só que eu não tô assistindo o anime, tá ligado? Então eu não sei basicamente como funciona isso. Eu só vi como que o Naruto ficou aí, mano, no modo bem porradeiro. E aqui a gente vai pro vídeo do Inerd, cara, que ele vai explicar, eu acho que bem direitinho como funciona essa transformação. Então acho que depois que acabar esse vídeo eu vou estar bem atualizado. Então, rapaz, vamos saber tudo sobre o modo Baryon. Então só bora. Uma transformação capaz de fazer um deus alienígena parecer com uma formiga. Uma transformação que devora o tempo de vida do inimigo e do usuário. Vem comigo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o modo Baryon. O modo o quê? Chama um Baryon, mano. Tô certo ou tô errado? Pera aí, galera, rapidinho. Chegou o aniversário de 5 anos do Mobile Legends Bang Bang. Então bora comemorar junto. Vou mostrar pra vocês o que eu recebi nessa caixinha aqui, ó. Nesse aniversário de 5 anos do MLBB, vai rolar um evento top cheio de surpresas. É o Share Fun Forge Legends, que vai trazer novos heróis, novas skins, itens exclusivos e, lógico, também vai rolar uma turbinada na jogabilidade. Você vai pirar, inclusive, com o novo modo de luta. E olha o que eu recebi. Olha que caixirada que eu recebi do Mobile Legends Bang Bang. Okay. Vamos abrir aqui junto, né? Vamos abrir. Não sei, vai ser um pouquinho aqui da tela, mas eu vou tirando aqui e mostrando pra vocês. Vamos lá. Rapaz, cheio de coisa bacana. Já começou com os cupcakes aqui irados aí. Maneiro, maneiro. Galera, agora a gente vai disputar aqui em casa uma cartinha maravilhosa, uma garrafinha d'água, bacana demais. Vou colocar meu shakezinho, né? Broches, olha que legal, dá pra ver aí? Camisa, agora sim. Porra, aqui, ó. Maneira a camisa, tá? Maneiro. Pô, camisa pra cara. Pera aí, vamos fazer um esquema aqui, ó. Ô, agora sim! Porra, bacana demais, curti muito. Essa eu vou usar, hein? Pra caramba! Então, galera, depois de tanta coisa maneira que chegou aqui, só falta a gente aproveitar todas essas novidades do aniversário do MLBB. Clique aqui embaixo, faz o download agora. Eu já tô lá, inclusive, tá? Vem batalhar comigo. Ou melhor, contra mim. Isso se você se garante, claro. Eita. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, mandou a peita foi o astro do último episódio de Boruto. Casca grossérrimo, né? Não tem nem como negar. Ele simplesmente varreu o Ishiki por aquela dimensão lá, de todos os jeitos possíveis. Era chutão na costela, botadão na bochecha, rasenga na fuça. Foi incrível, você tem que admitir que foi incrível. E Ishiki ficou pedindo pro discurso Nojutsu. Chega de apanhar. Não tem aquele sua conversinha aí. Mas o Naruto só conseguiu fazer o que ele fez graças à nova transformação dele, o modo Baryon. Mas o que é isso? O que é isso, Peter? Cola em mim que eu vou explicar tudinho dessa transformação. Depois do teu like, né? Pô, casca grossa demais. Já vai like, colocando mano, aqui. Foi a transformação mais bonita do Naruto pra você até agora? É o momento mais épico do Naruto pra você? Ainda não chega aos pés da transformação que você vai colocar aqui embaixo. Manda ver. Essa empurradaria. O modo Baryon ele foi criado em Boruto. A gente não teve nem pistas dele ao longo de toda a série de Naruto. E ele foi criado de um jeito total conveniente. Pô, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Primeiro, o que carambas é um Baryon? Liga o telepetra aí, editor, vou explicar pra vocês. Os Baryons são partículas subatômicas pesadas pra caramba, que são compostos por 3 quarks. E o que é um quarks, Peter? Continua aí no telepetra, tá? Na física de partículas, o quark é tipo uma partícula elementar e uma das duas coisas fundamentais para formar matéria. Os exemplos mais comuns de Baryon são prótons e nêutrons, que são as partículas que sofrem fusão no Sol. Anota isso aí que é muito importante agora pra gente entender, ok? Então, assim, os principais exemplos de Baryon são os prótons e nêutrons, que se fundem para gerar energia solar. E é dessa fusão de partículas que vem o nome modo Baryon. Tanto o chakra do Naruto quanto o chakra do Kurama são usados como material de fusão, como duas partículas. Essas duas partículas se fundem e geram o que seria equivalente a uma fusão solar, que é o tipo de energia, inclusive, que é usada para fazer o modo Baryon. Então vamos lá, resumindo, o modo Baryon ele usa como base o chakra do Naruto e da Kurama para fazer uma nova forma de energia ultra poderosa, sendo parecido com o processo de fusão nuclear que o Sol faz quando gera energia. Ou seja, não é pouca coisa, dá para perceber. E qual é a diferença entre esse modo, o modo Kurama, o modo Sennin e o modo Rikudo? E por que esse é muito mais casca grossa? De acordo com o Kurama, essa transformação é totalmente diferente dessas outras transformações que eu tô falando do Naruto. Justamente por quê? Porque nelas o Naruto pega energia externa para se upar. No modo Sennin, ele pega energia natural e mistura com o chakra dele. No modo Kurama, ele pega o chakra do Kurama para ampliar o poder do chakra dele. No modo Rikudo, ele também pega energia da natureza, já que o modo sábio dos 6 caminhos também é um senjutsu, tá? No modo Baryon, ele não usa algo externo e nem nada do tipo para ampliar o que ele já tem. O modo Baryon consome o chakra do Kurama e do Naruto para criar um outro tipo de energia.
totalmente diferente. No modo Rikudo e no modo Senin, a gente tem a junção de duas energias. A energia natural mais chakra, que é igual ao chakra sábio. No modo Kurama, a gente tem chakra do Kurama mais chakra do Naruto, que é igual ao que a gente pode chamar de chakra de Jinchuriki, né? Que é basicamente o chakra do Naruto potencializado. Aliás, todos são, né? Mas no modo Baryon, a gente não faz mais uma conta de mais. Não é simplesmente uma soma matemática, sabe? É uma conta de multiplicação. É uma fusão. Esquece. Uma polimerização, né? Bem maior. Pra quem é do Yu-Gi-Oh! Vai entender. Então, é o chakra do Naruto vezes chakra do Kurama, que é igual à energia Baryon. Inventei esse nome agora, hein? Vou patentear. Fica comigo nessa. E é por isso que no mangá o manto de chakra que se forma é da cor laranja. Porque como a energia Baryon é a fusão do chakra amarelo do Naruto e do chakra vermelho do Kurama, o resultado da combinação de cores que a gente tem é laranja. Entendeu? Sacou? A junção dessas duas cores, sacaram? No anime, os rabos ficam vermelhos por liberdade artística mesmo. É meio errado se a gente levar em conta todo o conceito por trás da cor. Mas fala aí, ficou da hora pra caramba. Ficou que mesmo? Visual bonito, não ficou? Tudo entendido Tá sobre aqui, como ó, faz na pra tela de ativar esse fundo aqui modo. atrás. Bom, não é claro se essa é uma habilidade que só vem dessa junção, né? Da fusão específica do chakra do Naruto e do Kurama. Mas considerando que eles nunca fizeram isso antes, e mesmo assim o Kurama sabia o que era e como funcionava, eu acho, ok? Que esse é um modo que todo Jinchuriki pode usar, na teoria. Mas essa parte aqui é puro achismo, beleza? Quando o Narutinho ele se transforma, teoria, ele mas ganha um depois novo outfit brabo pra caramba de chakra. 5 rabos se formam na base da capa do Hokage lá, enquanto outros aparecem nas costas dele. O tamanho das caudas diminui conforme a energia acaba. Os olhos dele ficam uma coisa mais linda, né? Com o mesmo padrão dos olhos do raposão, com as marcas escuras ao redor dos olhos, né? Que vão em direção ao cabelo dele, criando um formato de orelhas iguais às de uma raposa. Fica muito parecido, vai mudando o visual próximo de uma raposa. Agora vamos para a parte que vocês querem saber. O que é que faz esse modo bisonhento? Com essa nova energia gerada pela fusão, o Narutinho fica forte pra caramba, a gente sabe disso. Todos os atributos dele aumentam até o último nível, né? É o Ultra Instinto, sacou? Tem nem como comparar com as outras transformações. Força, velocidade, percepção, tudo aumenta. No modo Senin, o Naruto levantou aquele rinoceronte de aço do Pen, que sem dúvida alguma pesa várias toneladas. Ele jogou o bicho pra longe, pô, na maior tranquilidade, o negócio voou pra bem longe. No modo Kurama, essa força aumenta e aumenta muito mais ainda. Mas mesmo assim o Jigen brincou com a força do Naruto no modo Kurama mais modo sábio dos 6 caminhos, como se não fosse nada. Aqueles cubos simplesmente esmagaram o Narutinho todas as vezes. No anime ele quase morreu esmagado por um, vocês viram isso? Mas no modo Baryon a força foi grande o suficiente para acabar com o Ishiki e usar os braços de chakra para segurar e lançar aqueles cubos lá mequetrefes na boa. Como se eles fossem de isopor, a gente nem parecia que tinha peso, né? Quando ele tava usando o modo Rikudo, ele tava se ferrando porque não conseguia sentir esses tacas encolhidos do Jigen. Mas no modo Baryon, né? Ele conseguiu detectar todos os objetos microscópicos sendo disparados em alta velocidade. De boa lá, ainda parou na mão. No anime ele até usou as agulhas para se defender de outras agulhas. O Sasuke ficou de queixo caído, porque nem o Sharingan dele conseguia fazer metade daquilo. Pô, um Sharingan do Sasuke. E o melhor de tudo, a energia Baryon é quase como se fosse uma energia radioativa. Porque conforme o Naruto vai acertando os golpes no oponente, o tempo de vida do cara vai sendo consumido. Isso porque todos os chakras estão conectados. Cada chute, cada botadão, cada voadora lá, cada tapa na cara. Um hit e o cara perde tempo de vida pra caramba. O Naruto não precisava nem se preocupar com a força dos golpes dele. Ele só precisava acertar. Como disse o Ishiki. E acertou muito. Os golpes dele, o problema não é nem a força, mas sim ser atingido. O Naruto só precisava fechar no Ishiki e encher ele de porrada. Foi por mano a mano. Como um boxeador que quer vencer por pontos. E por isso que eu digo que esse é um baita poder conveniente. Porque se liga, o Ishiki tava com aquela condição de que só ele tinha 3 dias de vida por ter vivido no corpo incompatível do Jigen. Aí do nada o Naruto tira da manga um poder que faz o quê? Que come o tempo de vida. Olha que conveniente. Mas assim, conveniente ou não, foi super efetivo. Numa trocação rápida com o Ishiki, o Naruto conseguiu diminuir o tempo de vida dele de 3 dias para menos de 5 minutos. Mas pra mim, o problema desse modo é que ele é conveniente demais e não serve muito para as outras situações, né? Fora essa situação aí, em que o inimigo convenientemente tinha pouco tempo de vida. Se o Naruto luta com um cara que não tem pouco tempo de vida, tipo um Madara ou uma Kaguya da vida, ele vai acabar se ferrando. Mas o motivo eu vou falar daqui a pouco. Se bem que o boost de poder que o Naruto ganha é absurdo. Mas também pode ter então outra parada no modo Baryon que a gente não sabe ainda, com certeza vai ser muito efetivo. E Ishiki o diga, né? Mas nem tudo são flores, galera. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, logicamente, já dizia o tio Patinhas. Essa mesma energia Baryon que consome a vida do oponente
tá o tempo todo consumindo a vida do Naruto e do Kurama. E vai continuar consumindo até que a vida de um dos dois se esgote. Então esse é um baita modo suicida. Por isso que o Kurama fala que o Naruto não podia dar golpes em vão, e que ele tinha que se concentrar em fechar no stick, sem desperdiçar nenhum movimento. Porque cada ataque desperdiçado é tempo a menos de vida no Naruto. E a ideia aqui, galera, é fazer que o tempo de vida do oponente acabe antes que o próprio tempo de vida do usuário acabe, né? Seja consumido. Por isso que eu acho que esse poder não seria tão efetivo contra alguém, quanto o Madara, por exemplo. Agora um spoiler pra quem tá só no começo do anime, tá? Se não quiser levar spoiler, pula pro tempo que o editor vai colocar aqui na tela. Na teoria, vamos lá, vou começando agora, tá? Na teoria, como o modo Baryon usa como material de fusão a energia do Naruto e da Kurama, morre quem zerar a energia primeiro. No caso, quem morreria seria o Naruto. O Kurama é uma fonte quase infinita de energia, ele é uma essência, né? Energia pura. Então a energia do Naruto iria acabar e o Kurama ia continuar ali. Só que a gente viu que não foi isso que aconteceu no mangá. O Kurama deu algum jeito de dar mais energia que o Naruto nessa transformação. E foi, né, ela, o verdadeiro sacrifício do modo Baryon. E essa morte do Kurama é algo sem precedente. Aqui o Kurama tributou, ele doou toda a energia dele. Tudo o que forma ele. Tipo, pra ele existir. E tudo isso pra fazer o modo Baryon e garantir que o Naruto não morresse. Então é muito provável que o nosso raposão favorito não reviva. Pode chorar aí, eu deixo. Vai ser triste pra caramba. Mas pelo menos essa morte do Kurama parece não ter nenhum efeito no Naruto. Ele fica vivão, só perde os poderes de Jinchuriki. Volta pra mim agora, editor. Acabou o spoiler. E agora? Então é o seguinte, vamos lá, galera. Uma referência caramba. interessante é que parece Mas que o modo Baryon também, né? é a representação da vontade do fogo, né? O manto de chakra do Naruto meio que incorpora o monumento do cemitério de Konoha, que representa justamente a vontade do fogo. Meio que os rabos parecem um foguinho do monumento, né? E galera, só isso. Design é esse brabo. é o modo Baryon, é essa transformação casca É o grossa. melhor design que tem de transformação. Esqueci de alguma coisa? Comenta aqui. Não. Pra você, é a transformação mais bonita de todo o anime? Sim. Pra mim é. Não, sei todo você, anime eu não bonita ela sei. é. Bom, e poderosa Mas do também, ela é Naruto, mais óbvio. poderosa. Mas quero saber de você, o que você achou dessa transformação? Como é que seria o Naruto com essa transformação na Guerra Ninja? Como é que o Madara enfrentaria ele na Guerra Ninja? Vocês querem porque que eu também traga o Madara, uma mano, batalha não tinha mortal como. aqui? Ou Não tinha quem como. venceria? Não tem jeito. Naruto com o modo Baryon contra todos os Hokages mais Madara? Porra, posso trazer pra vocês, hein? Bota aqui Naruto embaixo com nos o modo comentários. Baryon e Madara Mais esse modo vídeo, acho que Rikudou. se inscreve aqui, Eu aposto mas com o no sininho, Madara. porque se você Na não moral. tiver o sininho, a Na notificação, tem que ter a notificação. Você não recebe o próximo vídeo, e pode ser esse que eu acabei de anunciar pra vocês, ou algum que você tá deixando aqui embaixo, né? Algum vídeo bacana demais. Então, não deixa de ativar as notificações. Obrigado por esse camisa vídeo. do Itachi Você é maneira. ajuda demais o canal. maneira. Beijo pra você em triplo. Tamo junto, galera. Tem Fui. cenas do mangá aí, tá ligado? Na camisa. Da hora. É isso, rapaziada. O modo Baryon deu pra saber um pouco mais, mano. Eu, quando eu tô acompanhando o anime, eu acho que eu fiquei 80%, tá ligado? Bem informado do que é esse novo modo. Não só com esse vídeo do Peter, tá ligado? Sim com o que eu tô vendo na internet, com o vídeo que eu vi aí, mano, o react que eu fiz da luta, tá ligado? Do Naruto com esse modo Baryon que tá aqui no canal. E esse vídeo do Peter agora, com essas informações a mais, veio complementando tudo. Então eu acho que eu, sem ver o anime, sem estar acompanhando, eu sei bem do que significa esse modo e de tudo que ele pode fazer. A parada do vídeo ali de spoiler, tá ligado? Que ele pediu até pra quem não quiser receber spoiler pular. Esse spoiler da Kurama morrer é um spoiler que eu mesmo, sim, tá vendo o anime, eu já sabia. Eu já sabia porque eu acompanho em grupos, assim, tá ligado? O pessoal comenta no Twitter. Então, mano, não tem como não saber. Era que nem o final de Shingeki, tá ligado? Mesmo eu parado no mangá, é impossível não saber, tá ligado? O pessoal comentou os finais de Shingeki, mano. Ficava nos trends no Twitter. É que nem toda semana que lança episódio de capítulo de One Piece, mano. Fica nos trends no Twitter. Não tem como, mesmo não acompanhando, eu tô em pausa com o mangá. Daqui a pouco eu atualizo, mas eu tô em pausa com o mangá, mano. Tô no hiato. Mas não tem como eu não saber os principais acontecimentos que tem no novo mangá. No caso, nos novos capítulos que saem toda semana. Porque fica nos trends no Twitter, mano, tá ligado? E aí eu clico, e mesmo quando eu não clico, chega até mim, tá ligado? Não tem como. Então foi isso, rapaziada. Não sei se estou deixando passar mais alguma coisa. Como eu falei, eu não tô acompanhando o anime. Mas eu pretendo, um pouco mais pra frente, dar uma acompanhada, porque tá bem da hora, né, mano? Fala nos comentários. Se acha, você que tá acompanhando, acha que tá bem da hora, Boruto? Pelo que eu tô vendo e pelas batalhas, pelo nível de animação também, mano, tá bem da hora. Mas então é isso aí, rapaz. Eu fico por aqui. Deixa aquele like pra dar aquela ajudada, mano. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo react. Fico por aqui e fui!